E aí galera, hoje estamos num ambiente diferenciado, certo? Não estamos mais na sala de aula no CIE. Hoje vai ser minha primeira aula, vou estar testando esse formato. Se não for bom, vou tentar voltar para a sala de aula, mas adianto que eu vou tentar manter esse formato por questões tanto de comodidade quanto de qualidade. É melhor ficar em casa do que ficar se expondo, certo? No momento aqui de quarentena, o ideal é que o máximo de tempo que você puder ficar em casa, você fique. Então leve esse conselho para vocês também. Introdução, meu nome é Ícaro, eu sou professor de matemática e hoje eu vou dar aula com uma diferenciadazinha. Hoje vai ser de novo uma aula sobre raiz quadrada e raízes cúbicas e potências de expoente 2 e expoente 3, mas vai ter uma diferenciadazinha e vocês vão ver essa diferenciadazinha. Além disso, a gente vai falar também um pouco sobre área de figuras e volume de figuras. Apenas quadrados e retângulos, apenas cubos e paralelepípedos. Posteriormente a gente fala das demais figuras, mas por hoje vamos ficar só com essas, para a aula não se estender muito e ficar muito cansativa. Então vamos lá, galerinha, vem comigo. E é isso aí, moçada. Vamos lá agora para nossa explicação feita no quadro branco, né? A gente vai utilizar isso aqui como quadro branco. Relação de quadrados com raízes quadradas e potências de base 2. O que que isso tem a ver? Bem, vamos aqui pegar essa medida aqui. A gente vai determinar essa medida aqui como sendo 1. Isso aqui vai ser 1 para a gente. O que? Unidade de comprimento. Certo? Ok, o que que acontece com esse 1? Suponha então que a gente vai pegar um quadrado e fazer esse quadrado com essa medida aqui. Um quadrado, fazer um quadrado com essa medida. Todos os seus comprimentos, os seus lados medem 1. Unidade de comprimento, 1 unidade de comprimento e 1 unidade de comprimento. Pois bem, pessoal, a gente define esse quadrado que tem todos os lados 1 como quadrado de lado de área 1. 1 unidade de área. Essa unidade de comprimento, ela pode ser metros, 1 metro, ela pode ser centímetros, 1 centímetro, ela pode ser milímetros, 1 milímetro. A questão é que quando ela vira um quadradinho, essa grandeza ela ganha outro nome, ela vira metros quadrados. Quando ela vira um quadradinho, ela vira aqui centímetros quadrados. Quando ela vira um quadradinho, ela vira aqui milímetros quadrados. De tal forma, pessoal, que se a gente pegar aqui um quadrado que tem lado, vamos supor que esse lado seja 2, então eu posso pegar quadradinhos menores e colocar dentro dele. E aqui não vai ficar perfeitinho, mas pouquíssima diferença. Tá, dá para só precisa ajeitar essa aqui. Pronto, ó. Eu peguei esse quadradinho e coloquei aqui dentro quatro vezes. Cada um desses quadradinhos ele tem 1 unidade de área. 1 unidade de área, 1 unidade de área e 1 unidade de área. Show? Show! Se a gente pegar quadrados, tudo bem, é isto aqui. Mas se a gente, por exemplo, colocar uns quadradinhos aqui a mais do outro lado, ó, vamos lá. A gente pegou aqui um retângulozinho, certo? E esses retângulos aqui, esse retângulo grande que eu formei, são todos formados por quadrados aqui, ó. Opa! Deixa eu ajeitar aqui. Aqui, ó, 1 unidade de área. Aqui 1 unidade de área. E por que eu estou colocando o A, unidade de área? Porque pode ser qualquer uma dessas, milímetro quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado, enfim. E aí, pessoal, pode ser quilômetro quadrado, pode ser as que eu não listei aqui. Existem medidas que não vai ter necessariamente esse quadrado, como é o caso do acre, como é o caso do hectare, certo? Mas são outras medidas, a gente vai trabalhar prioritariamente essas aqui. Só lembrando, para um quadrado ser medido em metro quadrado,
os seus lados precisam medir em metros. Claro, eu posso transformar. Eu posso transformar tipo, metro quadrado para centímetro quadrado. Eu posso transformar de metro para centímetro. Mas, se eu tenho aqui uma medida nova, uma medida chamada cabelo. Se eu não sei, se um cabelo, por exemplo, ele vale alguma quantidade de metros. Se eu não sei essa quantidade, eu não vou calcular esse metro quadrado. Vou calcular em cabelo quadrado, certo? Mas não vem ao caso agora falar isso. Só para, se você for fazer lá uma questão, por exemplo, nessa questão, se você for fazer uma questão, por exemplo, e nessa questão tiver lá um quadrado de lado 1 centímetro, certo? Ou seja, todos os lados são iguais, e você falar que a área desse quadrado é 1 metro quadrado, você está errado. Você tinha que botar a resposta em centímetros ou então fazer uma conversão, ok? Ok. Então, pessoal, como eu ia dizendo, esse quadradinho aqui vai ser o nosso quadrado que mede 1. Tanto esse quanto esse, certo? A área dele é 1. Os lados dele também são 1, porque é só um quadrado, tem uma lateral. Só que se vocês repararem esse outro aqui, que tem um lado medindo 2, esse quadrado ele vai ter área 4, olha, tem 4 quadradinhos dentro deles. Esse aqui que tem área, que tem lado 3, ele vai ter 9 quadradinhos no seu interior. 3, 3, 3, 9. Ou seja, quando o lado é 3, o quadrado de 3, observem bem, o quadrado de 3, o quadrado de lado 3 é 9. Outro caso aqui, quando o quadrado ele tem o que? 1, 2, 3, 4. 4 lados. Eu fiz um formato diferente aqui para ficar bonitinho, não deu muito certo. Enfim, o quadrado quando ele tem lado 4, se você for contar os quadradinhos, não sei quanto, você pode contar um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou bastava você fazer 4 vezes 4, que é o 4 quadrado. O quadrado de 4, o quadrado de lado 4. O mesmo funciona com a raiz quadrada, pessoal. A raiz, no caso aqui, ela funciona quase como a origem. A origem do quadrado do quadrado de área 9. A raiz do quadrado de 9. A raiz quadrada de 9 é o lado 3. Com o lado 3 você forma um quadrado do lado 9. O quadrado de área 4 é o quadrado de lado 2. Então a raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 1 é 1. Se eu tenho um quadrado de lado 1, ele forma um quadrado de área 1. Se eu tenho um quadrado de área 1, ele é formado por um quadrado de lado 1. O mesmo com 4. Só que, observem bem, a gente tem a área do quadrado, então. A área do quadrado, basta você pegar e elevar o número ao quadrado. Você pega aqui, se ele tem lado 3, eleva esse número ao quadrado, fica 3 elevado ao quadrado, que vai dar 9. Mas muitas pessoas veem isso como um 3 fileiras de 3, ou seja, 3 vezes 3 dando 9, 4 vezes 4 dando 16, que é a mesma coisa, afinal de contas, 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 elevado ao quadrado. Porém, quando a gente pega figuras que não são quadrados, deixa eu subir mais aqui, sim, estou usando o modo criativo, não tenho vergonha de assumir, tipo essa figura que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados nessa lateral, nessa dimensão, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados nessa outra dimensão. Então, se a gente contar, pessoal, cada fileirinha dessa tem 6. Então, ó, 6 com 6, 12, com 6, 18, com 6, 24, com 6, 30, com 6, 36, com 6, 42. Precisa contar? Não, eu somei os 6 quantas vezes aqui? 7 vezes. Então, a área, pessoal, dessa figura, ela é 42 e ela tem uma particularidade. Eu posso fazer isso aqui sem precisar contar. Eu só preciso contar essa fileira aqui que tem 6, uma fileira na vertical e uma fileira na horizontal. E eu só preciso contar essa fileira na vertical e uma fileira na horizontal e multiplicar, porque aí eu vou saber o número de fileiras que tem e o número de linhas. E o cruzamento dessa linha com essa fileira sempre vai dar uma área de 1.
Fazendo isso, eu vou obter a área de todo e qualquer retângulo. Observe bem, retângulo. Se eu fizer com quadrado dá certo? Dá, porque como eu já disse muitas vezes para vocês, todo quadrado é um retângulo, não por isso todo retângulo é um quadrado. Quadrados são retângulos, retângulos não necessariamente são quadrados. Certo? Para ser quadrado tem que ter os 4 lados iguais, e para ser retângulo tem que ter apenas os 4 ângulos iguais, que são os 4 ângulos retos aqui. Certo? Se você pegar uma figura como essa aqui, você pode saber a área dela. Você sabe como calcular, basta somar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Porém, a gente não tem uma formulazinha específica para essa figura aqui deformada, apesar de a gente ter uma formulazinha específica para diversas figuras. Certo? Então, quadrado de lado 1 faz um quadrado de área 1. Quadrado de lado 2 faz um quadrado de área 2 ao quadrado, 4. Ou seja, o quadrado de área 4, o lado dele mede a raiz quadrada de 4, 2. A mesma coisa, o quadrado de lado 3 faz 3 ao quadrado, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Quadrado do lado 16, ou quadrado do lado 4, 16 é muito grande. Quadrado do lado 4 faz uma área 4 ao quadrado, 16. A área desse quadrado é 16, então é porque o seu lado mede 4, porque a raiz quadrada de 16 é 4. E um retângulo, basta eu pegar, aí vamos para a linguagem mais normal, base vezes a altura. Então, pessoal, como que a gente vê agora aqui na parte do Minecraft, a gente tem então que sempre que eu elevo um número ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, eu estou dizendo que isso é igual a 3 vezes 3, que vai dar 9, ok? Também eu tenho a possibilidade de dizer a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Isso aqui repercute eu ter um quadrado, por exemplo, que o lado desse quadrado é 3. Consequentemente, como é um quadrado, todos os lados são iguais, né? Consequentemente, eu sei que a área dele é 9. Porque é um quadrado de 3. 3 no quadrado, 3 ao quadrado. Assim como eu sei também que se eu tenho um quadrado, vou fazer aqui outro quadrado aqui, e a área desse quadrado é 16, eu vou ter então que a raiz desse quadrado, a raiz quadrada de 16, que é a raiz do quadrado com área 16, vai ser 4. Ok? Ok. E a gente conseguiu também ver que já não vai ter mais a relação com quadrados, a área de retângulos, pessoal. Retângulos, figuras essas que muitas vezes são confundidas com quadrado. E a gente viu que, como eu posso colocar quadradinhos pequenos aqui dentro, isso, não vou fazer isso agora porque já está lá no jogo. Essa medidazinha aqui, ela é, por exemplo, 7 e essa aqui é 4. Não preciso fazer os quadradinhos ou fazer divisões, não, basta eu pegar, digamos que aqui seja 7 metros e aqui 4 metros. Basta eu pegar, então vou dizer que a área desse retângulo aqui é 4 vezes 7 metros, né? 4 vezes 7, justamente 28. 28 que, se estava em metros, vou passar para metros quadrados. Então a gente também obteve que a área de um retângulo é a multiplicação, aqui vai ser geral, de duas dimensões. Só que geralmente a gente vai chamar isso aqui de base de altura. Porém, se você virar esse retângulo não tem problema. Se você chamar isso aqui de base, isso aqui de altura, certo? Então, ó, vai ser base vezes a altura. Certo, pessoal? Vamos agora para a segunda parte dessa aula. Agora, galera, a gente vai ver as relações do cubo com raiz cúbica e potências de base 3. Bem, é um pouco mais complicado ficar desenhando cubinho, certo? Então a gente vai ser um pouco mais direto ao ponto e ir direto para o Minecraft, certo? Esse cubo aqui, que tem a lateral que mede 1 unidade de comprimento, todas as arestas, lembrando, o cubo, pessoal, é a figura geométrica poliedro regular que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, certo? Bom, todo mundo aqui tem a noção básica de que é um cubo, até porque o mundo de Minecraft é formado por cubos, certo? Então, esse cubo aqui a gente vai definir ele como tendo volume igual a 1. O quê?
unidade de volume, certo? Certo, então vamos lá. É a mesma ideia, só que em vez de quadrados a gente vai usar cubinhos. A gente vai formar um cubo maior, formando cubinhos menores dentro, entre outras coisas, certo? A gente vai fazer um cubinho maior com cubinhos menores dentro, entre outras coisas. Aqui, né, o cubo da Xuxa, o famoso cubo da Xuxa, um cubo maior, tá? Foi que eu fiz, o famoso cubo da Xuxa, que é um cubo um pouco maior, fazendo igual a Xuxa fazia. E fica claro, pessoal, que caberiam, no caso aqui, caberiam cubinhos menores aqui, certo? Caberia aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, enfim, caberiam outros cubinhos aqui dentro. Eu acho que cabe 2,5, exatamente 2,5. E nisso a gente vai ter algumas características, certo? Vamos ali no Minecraft ver como é que fica. Então, pessoal, esse aqui é o nosso cubo que a gente vai padronizar aqui como volume 1. O volume desse cubo é 1. Vale ressaltar que ele tem a aresta medindo 1. E se você pegar a face desse cubo, é um quadrado de área 1. Todavia, a gente está preocupado com o volume desse cubo é 1. Já aqui a gente tem um cubo de lado medindo 2. Olha só. Eita, fui pro lado errado. Olha só. 1, 2. E ele tem quantos cubinhos dentro dele? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observem bem, 8. Por que que acontece isso? Bem, porque a gente vai partindo daquela ideia das áreas, a gente pode ir para a mesma ideia dos cubos. Olha, tem 2 aqui, tem 2 aqui e tem 2 aqui, tanto em altura, largura como comprimento. Então basta pegar 2 vezes 2 vezes 2, porque o cruzamento sempre é um cubo. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Então a área desse cubo aqui é 2 elevado ao cubo. Vai ressaltar que de qualquer cubo a área vai ser a medida do lado elevado ao cubo. A vezes, se fosse uma medida A, seria A vezes A vezes A elevado ao cubo. Se você for aqui, por exemplo, para o cubo que mede 3 de altura, 1, 2, 3, na realidade mede 3 de lado, né? Se ele mede na altura, ele é um cubo. Vale ressaltar, lembrando aqui a observação, cubo tem sempre todos os lados iguais, certo? Certo. Então, se você chegar aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? 1, 2, 3 aqui também. Então é 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Contar também não tem problema, enquanto ainda são números pequenos, não tem problema de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aqui, se é 9 na primeira plaquinha, é 9 na segunda, então 9 mais 9, 18. 18 mais 9, 27. E aqui a gente tem um cubo gigantão de 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 5 de lado. Como é um cubo, é 5 de altura, 5 de largura e 5 de comprimento. E 5 elevado ao cubo, galera, já começou a ficar grande. Já a gente fazer a ideia do volume. 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. É 5 elevado ao cubo. E daqui a gente tira duas coisas interessantes. Ó. 1 elevado ao cubo é 1. Por quê? Porque é um cubo formado por um lado 1. 2 elevado ao cubo é 8. Por quê? Porque é um cubo formado pelo lado 2. Você precisa botar 8 cubinhos desses para fazer esse cubo aqui. 3 elevado ao cubo é 27, porque você precisaria de 27 cubinhos desses aqui, e assim sucessivamente. E se você quisesse saber a raiz cúbica de 1, o cubo que tem volume 1, quanto é que mede o lado dele? 1. Então a raiz cúbica de 1 é 1. O cubo que tem volume 8, esse aqui, tem 8 cubinhos aqui, então volume 8. Quanto é que mede o lado dele? 2. Porque para formar um cubo de volume 2, ou de volume 8, eu preciso que ele tenha lado 2. Se for para ser 27, eu preciso que ele tenha lado 3. E se for para ser 125, eu preciso que ele tenha lado 5. Então, são essas nuances que vocês podem perceber utilizando
cubos utilizando figuras palpáveis. A matemática ela é muito abstrata, mas às vezes vocês podem, usando figuras reais, entender alguns conceitos. Claro que esse aqui é o primórdio do primórdio, eu estou tratando apenas com números naturais, nem o zero eu estou trabalhando aqui. Mas é o princípio, pessoal. Depois a gente avança mais, a gente avança para coisas que a gente não vê. A gente não tem um 3 elevado a 4 como 3 elevado a um terceirac, porque a gente não tem esse termo, a gente não trabalha com essas nomenclaturas. Pois bem, vamos continuar agora aqui para a área de paralelepípedos retos. Um prisma reto de base retangular, um paralelepípedo, uma caixa. Bem, a ideia é parecida com a do retângulo, que está ali, ó, nosso retângulo. Só que transportado para 3 dimensões. Esse retângulo aqui, ó, a altura dele mede 2, a largura dele mede 3 e o comprimento dele mede 4, certo? Então esse bonito aqui, ele vai passar, a gente vai então dizer que ele mede, a gente tem duas possibilidades, contar cada um dos quadradinhos ou fazer a mesma ideia do retângulo, só que com 3 dimensões. 1, 2, 3, 4, 4 vezes 1, 2, 8. Então essa placa aqui grande tem 8. 8 com 8, 16, com 8, 24. Ou a gente pode simplesmente 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3, 24. São essas duas possibilidades. É isto aí, pessoal. Então foi isso, pessoal. Nós vimos lá aqui no Minecraft o que foi que aconteceu. Sempre que eu pegar um número aqui, vamos pegar dessa vez um 4. 4 elevado ao cubo, a gente sabe que isso aqui é 64. Certo? O que é isso? Eu estou dizendo que se eu fizer um cubo de lado 4, eu vou ter o volume dele 64. Ou se eu estou dizendo aqui, então, ó, vou fazer um cubo aqui, pá. Opa. Esse cubo aqui tem 64 de volume. Por quê? Porque ele tem lado 4. Da mesma forma, se eu fizesse o procedimento contrário, vamos fazer com um cubo de outro tamanho. Fazer um cubo aqui de volume 1000 de volume. A gente sabe que a lateral dele ia medir o que? 10, porque 10 elevado ao cubo é 1000, a raiz cúbica de 1000 é 10, certo? E a gente também ganha a ideia do paralelepípedo reto. O paralelepípedo é reto, né? A gente pega o paralelepípedo, a área dele, não é melhor fazer uma cópia, porque eu não vou acertar o tamanho, né? O paralelepípedo ele é formado por retângulos, né? E é muito semelhante à ideia do retângulo, pessoal. Só que em vez de 2 dimensões, ele é 3 dimensões. Só um minuto. Construímos aqui nosso paralelepípedo. Então, pessoal, se eu tenho aqui o paralelepípedo, a gente sabe que ele tem 3 dimensões, pode ser aqui 4, aqui pode ser 5, e essa maior aqui pode ser 10. Para a gente saber o volume dele, a gente pode sair colocando cubinhos aqui dentro? Pode, mas a gente pode também pegar e fazer 4 vezes 5, 20, 20 vezes 100, 200. Ou seja, a área do o volume do paralelepípedo é igual a altura vezes a largura vezes o comprimento. Ou como a gente gosta de colocar, A vezes B vezes C, onde todos esses aqui são dimensões. Aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C, ou o contrário, a ordem não importa, porque como isso aqui é um produto, a ordem dos fatores não vai alterar esse produto, tá ok, pessoal? E é isto. Bem, galera, é isso, a aula de hoje foi essa. Dê uma assistida aí nas aulas quantas vezes for necessária. Obrigado por assistir até aqui e aguarde as próximas aulas. Até a próxima. Lavem as mãos.